Bom dia a todos. Obrigado pela participação aqui de vocês na nossa reunião clínica semanal. E hoje eu fiquei incumbida de fazer a nossa reunião. Eu resolvi atualizar um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre o uso de antiplaquetários no AVC isquêmico. É um assunto que a gente sempre tem que se atualizar, porque vão saindo os estudos e a subanálise dos estudos, e a gente tem que sempre atualizar a aula junto com as recomendações, tá? Então, nessa aula especificamente, eu vou falar dos antiplaquetários via oral e alguns estudos que foram importantes nessa jornada da evidência clínica desses antiplaquetários no AVC isquêmico. Eu gosto de colocar esse gráfico aqui no começo da aula, apenas para a gente identificar o mecanismo de ação dos antiplaquetários, especificamente, a começar pela nossa conhecida aspirina, né? Então, ela tem esse mecanismo de ação aqui da inibição da adesão plaquetária através do seu efeito naquelas partículas tromboxane A2 e COX-1, tá? E os novos antiplaquetários que surgiram depois da aspirina, então ticlopidina, clopidogrel, plasuglel, ticagrelor, eu vou comentar um pouco sobre eles aqui para vocês. Eles atuam nessa via do ADP, na inibição da agregação plaquetária. Existem alguns outros antiplaquetários endovenosos, eu não vou focar nesses agentes nessa aula, tá? Deixa eu só permitir aqui, pessoal, tem uma pessoa entrando. Pronto. Então, essa aula mais para a gente comentar sobre os orais. E vejam que os inibidores de ação direta, rivaroxabana, apixabana, edoxabana e dapigatrana, eles também têm um efeito nessa inibição da formação do trombo, e por isso que eles têm sido estudados mais recentemente também como coadjuvantes nessa terapia antiplaquetária utilizada no AVC isquêmico, tá? Só um pouquinho. Então, para começar a nossa aula, eu vou comentar especificamente sobre os diferentes agentes que a gente tem disponíveis na nossa prática, tá? Então, a aspirina, ela é um inibidor da COX-1, reduz aquela partícula que é o tromboxana A2, e por aí ela faz a inibição da formação do trombo e da agregação plaquetária. Ela tem uma ação antipirética, anti-inflamatória, analgésica, tá? Em doses mais altas, tá? E as doses mais baixas, que são as utilizadas na prevenção do AVC isquêmico, elas têm essa ação antiplaquetária com menos efeitos adversos que a gente costuma ver com o uso da aspirina. Os efeitos adversos, o principal é a dor epigástrica e sangramento gastrointestinal, que é um efeito dose dependente, tá? E sabemos que existe uma maior proporção de pacientes, por exemplo, com alergia à aspirina, sempre deve se perguntar ao paciente sobre isso, tá? Mas os dois grandes estudos que avaliaram a aspirina no AVC agudo foram da década de 90, eu não vou me ater a eles aqui. Esses dois estudos analisaram mais de 40 mil pacientes, e eles foram as primeiras evidências que mostraram uma redução significativa em relação à mortalidade e recorrência de AVC não fatal, e por esse motivo que há pelo menos 30 anos, a aspirina é, de uma forma geral, utilizada na prevenção, no início, na terapia da fase aguda do AVC, se não houver nenhuma contraindicação a esse seu uso, por causa desses dois grandes estudos, que foram os estudos iniciais que avaliaram a aspirina no AVC isquêmico, vieram depois os estudos cardiológicos, tá? O clopidogrel e a ticlopidina, inicialmente surgiu a ticlopidina, tá? Que são ambos da mesma classe, são derivados das tienopiridinas, tá? Então, essas moléculas, elas fazem uma inibição da agregação plaquetária por aquela outra via do gráfico, então elas inibem o ADP, tá? Então, aqui, ticlopidina e clopidogrel inibem o ADP, e por esse motivo, elas provocam a inibição da
da agregação plaquetária, tá? Então, a inibição desse receptor, aumento do AMP cíclico e a redução consequente da ativação plaquetária, tá? Dados de farmacologia, só para vocês terem uma ideia, né? A dose de ataque do clopidogrel, ela provoca a inibição da agregação plaquetária em mais ou menos 2 horas, com um pico máximo de 6 horas, tá? Mas a gente sabe que, especificamente em relação ao clopidogrel, que é a molécula hoje mais utilizada, existe uma proporção de pacientes chamados resistentes ou não respondedores, então isso é importante a gente conhecer. Aqui no Brasil, a gente não tem como fazer esse diagnóstico de uma forma muito regular, tá? Mas esses polimorfismos, que são o que se encontra nesses pacientes resistentes, decorrem de uma perda de função de alelo, esse alelo específico, CYP2C19, tá? E se sabe que isso tem uma frequência relativamente grande, aumentada, principalmente em asiáticos, né? E caucasianos, população branca, tá? De 25% a 35%. Tá? Então, isso é um ponto a ser considerado, se houver recorrência, etc., tá? A gente sabe que os eventos adversos são bem menores do que em relação à aspirina, mas pode acontecer epigastralgia, sangramento, e uma maior proporção em relação à aspirina de eventos adversos cutâneos e diarreia, tá? A ticlopidina, ela foi uma molécula inicial derivada da tienopiridina, muito utilizada nos anos 90, tá? Quando a gente ainda não tinha o clopidogrel difundido e disponível, tá? Então, ela foi naturalmente substituída pelo clopidogrel. Hoje, ela é raramente utilizada, a não ser que o paciente realmente tenha uma alergia ao ácido acetilsalicílico e alguma outra condição que impeça ele de usar esses outros antiplaquetários. A gente sabe que a ticlopidina tem associação com neutropenia e é necessário uma monitorização do hemograma de forma bem regular. Então, assim, só para a gente citar, para vocês saberem que é a mesma classe de medicação, tá? O plasugrel e ticagrelor são inibidores P2Y12 de ação direta, então eles atuam também naquele braço da fisiopatologia da agregação plaquetária do AMP cíclico, mas eles têm uma redução dessa ação mais potente do que os anteriores, o clopidogrel e a ticlopidina, tá? O plasugrel, a gente tem que saber, então, que em relação à classe e novas drogas, o plasugrel é considerado uma droga de terceira geração dessa classe, tá? Ela tem um efeito máximo mais precoce, mais potente, tá? E só para vocês terem ideia aqui também, a dose de ataque é similar, tá? Só para vocês verem um outro gráfico mostrando, então, as vias de ação, né? Então, aspirina, tromboxane A2, aqui, inibição da ativação plaquetária, esse outro braço que é a inibição do ATP, ticlopidina, clopidogrel, plasugrel, tá? Aqui, aqueles outros que são os endovenosos, que foram estudados, então hoje a gente tem disponível tirofiban, é muito utilizado em neuroradiologia intervencionista, isso tudo leva à inibição da agregação plaquetária. Tá? Então, aqui é uma listinha dos antiagregantes que a gente tem disponíveis atualmente, né? Então, inicialmente a aspirina e as suas doses habituais, aspirina de 50 a 325 miligramas, a gente vai ver nos estudos que ela foi estudada em doses, inicialmente em doses maiores, depois doses menores, tá? A dose habitual do clopidogrel 75 miligramas ao dia. Existe hoje uma associação AS, aspirina e clopidogrel, no mesmo comprimido, em monopílula, tá? E que é bastante utilizada, por exemplo, como dupla antiagregação nos pacientes que usam naqueles primeiros dias e semanas do AVC, tá? Na Europa e Estados Unidos existe a associação AS de piridamol, né? Se chamada Agrenox, aqui não tem essa formulação, que é um outro tipo de antiagregante. A ticlopidina, a gente tem que saber que a dose habitual é essa, embora a gente raramente utilize essa molécula. O cilostazol, eu não comentei aqui com vocês, é um outro tipo de antiagregante que também foi estudado em AVC isquêmico, principalmente na população oriental, então vou comentar um pouco sobre ele. E o ticagrelor, dose habitual 90 miligramas de 12 em 12 horas, e o plasugrel 10 miligramas uma vez ao dia. Desses todos os agentes aqui, o mais caro, o mais custo aqui no nosso país é o ticagrelor, tá?
apesar do Plasugrel ser uma molécula considerada de terceira geração, ela, em relação a custo, ela é menor de custo do que o ticagrelol. Hoje o ticagrelol é o mais caro, realmente. E no SUS a gente tem a disponibilidade de usar o clopidogrel, dependendo do código que a gente usa lá na LME. Tem pacientes que pegam o clopidogrel via LME, tá? Não existe no SUS, por exemplo, ticagrelol ou plasugrel, tá? Então, agora a gente vai entrar um pouco nos estudos clínicos. Então, a aspirina, sem dúvida, foi a droga mais utilizada, mais estudada. Então, vejam, essa é uma meta-análise publicada em 2008, mostrando o número de trials com aspirina. Então, vejam que muitos estudos clínicos, e aí, em seguida, vieram os estudos subsequentes com as outras moléculas, de piridamol, de clopidina, cilostazol, isso dados de 2008. Tá? E aí, posteriormente, com base naqueles primeiros estudos mostrando uma redução de microembolia, de recorrência, começaram a se avaliar o uso de dois agentes antiplaquetários, tá? Então, aqui só uma lista para vocês, uma meta-análise que foi publicada em 2014, de vários estudos, e aí, aqui, incluindo estudos cardiológicos e estudos especificamente neurológicos e estudos de aterosclerose de uma forma global, tá? Então, vejam aqui, esse foi um estudo super importante, eu vou comentar um pouco sobre ele, o CAPRI, foi um estudo em cardiologia, que foi o primeiro que avaliou, cabeça a cabeça, um antiplaquetário, aspirina, versus o clopidogrel, depois vieram outros, né, o WATCH, monoterapia, CARES, e assim sucessivamente. Muitos estudos, então é impossível a gente, numa aula só, comentar especificamente cada estudo desse, pessoal. Eu vou só pincelar os principais na nossa subespecialidade mesmo. Então, aqui, só para pontuar para vocês, a importância do CAPRI, que foi o primeiro que avaliou a molécula nova clopidogrel versus aspirina, e aqui o CARES, que foi um estudo pequeno, que foi o primeiro que mostrou uma redução de microembolia em relação à dupla antiagregação versus monoterapia, tá? E aí o estudo CHANCE, o estudo CARISMA, o estudo FASTER, que avaliou na fase hiperaguda, dupla antiagregação versus aspirina, o METCH, que comparou clopidogrel versus aspirina e clopidogrel, o SPS-3, que foi um estudo que avaliou em doença lacunar, aspirina versus aspirina com clopidogrel. Então, todos esses estudos já terminados e publicados, e aqui o número de pacientes estudados. Tá? E aqui eu quero pontuar para vocês 4 estudos que eu considero, assim, bastante importantes. Então, que é aquele que foi o CAPRI, avaliou cabeça a cabeça clopidogrel e aspirina, quase 20 mil pacientes, um follow-up aproximado de 2 anos, e ele não mostrou diferença significativa entre o aspirina e o clopidogrel, uma leve tendência a um benefício um pouco melhor com o clopidogrel, e é por isso que a gente faz na nossa prática diária, a gente deixa ou aspirina ou clopidogrel, e muitas vezes os pacientes perguntam, mas qual é o melhor? É muito pequena a diferença, e vejam que no CAPRI não foi estatisticamente significativa essa diferença, favorecendo o clopidogrel. Houve uma tendência, mas não foi significativamente diferente, tá? Aqui começaram os estudos, então, também na década vejam, saindo da década de 90 e indo para a década de 2000, os estudos tentando comparar dupla versus mono, e aí teve vários tipos de estudos, né? Existiu o estudo comparando aspirina isolada com aspirina e clopidogrel, e clopidogrel isolado com aspirina e clopidogrel, e aqui os nomes diferentes, né? O CARISMA avaliou a aspirina isolada com a dupla, e o METCH avaliou o clopidogrel isolado versus a dupla. Tá? E eles não mostraram diferenças em relação a essa terapia utilizada a longo prazo, só lembrando para vocês que esses estudos avaliaram essas 2 terapias a longo prazo, por mais de 6 meses, 1 ano de terapia em pacientes com a população, assim, ateroscleróticas, tanto com doença aterosclerótica coronária, vascular periférica, quanto
cerebral, tá? Vejam que o PROFES foi um outro estudo, mas avaliou a formulação, que era aquela formulação aspirina dipiridamol, liberação prolongada, que é aquela formulação que não tem aqui no nosso país, mas avaliou também comparando com clopidogrel, também foi um estudo negativo, foi tendência leve a um pouco mais de benefício com a dupla, tá? Aqui o gráfico do carisma, esse estudo foi bem importante, a gente participou no Hospital São Paulo, incluímos um dos centros brasileiros que incluiu pacientes no carisma, tá? Esse estudo, ele foi importante porque ele mostrou que essa combinação aspirina-clopidogrel a longo prazo, vejam, ela não tinha diferença significativa, e os pacientes que estavam no braço de dupla, eles tiveram maior evento adverso de sangramento. Então, foi com base nesses estudos iniciais desse slide, observando que a dupla antiagregação, ela tinha um efeito adverso de maior taxa de sangramento maior e menor, que os estudos com dupla antiagregação foram desenhados para tentar avaliar aqueles pacientes na fase mais aguda, dando um limite de tempo nesse uso da dupla antiagregação, tá? Então, aqui vejam que o carisma, especificamente em relação a subgrupo, né, a dupla antiagregação com clopidogrel e aspirina foi melhor nos pacientes sintomáticos, talvez esse tenha sido um pequeno erro de desenho do estudo. O carisma, ele colocou muitos pacientes assintomáticos, e talvez esse braço dos assintomáticos tenha desbalanceado o resultado que não foi favorável à dupla antiagregação, tá? Esse é um estudo que eu gosto muito de mostrar, que foi aquele estudo pequeno, com um pequeno número de pacientes, mas que, usando o Doppler transcraniano, ele conseguiu demonstrar que os pacientes com dupla antiagregação, eles tinham menor quantidade de detecção de microembolia depois de 7 dias usando uma dupla antiagregação. Vejam um estudo do ano de 2005, tá? Então, a frequência de microembolia no Doppler transcraniano, no dia 7 da avaliação dos pacientes, ela foi menor nos pacientes que tomaram a dupla antiagregação, tá? Esse foi um outro estudo, também avaliou a dupla antiagregação na fase ultra precoce do AVC isquêmico. Então, aqueles pacientes que eram tratados com dupla também foram melhor. Aqui, só para demonstrar para vocês qual foi o racional dos outros estudos futuros que usaram a dupla antiagregação, tá? Então, vejam que 2 estudos, o Early e o Faster, mostraram que a combinação era mais favorável, né, em relação à prevenção de recorrência de AVC isquêmico, quando utilizava dupla antiagregação na fase aguda do AVC isquêmico, tá? E aí isso levou a vários outros estudos de comparação de monoterapia antiplaquetária e dupla terapia antiplaquetária em pacientes com AVC ou AIT, tá? E isso gerou também várias meta-análises. Aqui eu vou mostrar algumas delas para vocês. Aqui há uma primeira meta-análise com 12 estudos clínicos, comparando exatamente monoterapia com dupla terapia antiplaquetária. E aqui vários estudos listados, SPS2, o SPRIT, aquele FASTER, o EARLY, que é aquele que eu mostrei anteriormente, todos aqueles daquele slide principal lá, o MET, Carisma, o PROFES, tá? E essa meta-análise mostrou que havia uma pequena diferença favorecendo a dupla antiagregação plaquetária, tá? Na recorrência de AVC isquêmico e AIT na fase aguda, tá? Isso também levou ao desenho e à formatação dos estudos clínicos com doença arteriosclerótica, por exemplo. Esse é o exemplo da doença intracraniana. Então, o SEMPRIS, que foi aquele estudo que foi publicado, que avaliou o tratamento médico intensivo versus o stent, ele utilizou o racional de usar a dupla antiagregação por 90 dias, né, para a doença arteriosclerótica intracraniana. Ele foi publicado em 2011, e ele usou o tratamento médico com aspirina 325 miligramas e clopidogrel nos primeiros 90 dias. Então, dupla antiagregação com essas doses, 325 e 75 de clopidogrel, tá? Na mesma época, mais ou menos, estava em andamento o estudo asiático, o estudo chinês, né, que foi posteriormente publicado. Então, o CHANCE,
ele avaliou pacientes com AVC minor, AVC leve, NIH menor que 3 ou igual a 3, e AIT de alto risco, na escala ABCD2 maior que 4, uma população de quase 5 mil pacientes. Eles faziam a dose de ataque de clopidogrel, então essa é uma pergunta bastante recorrente que a gente recebe, né? Fazer ou não fazer aquela dose de ataque de clopidogrel, como os cardiologistas fazem, tá? E o Chance usou, vocês estão me ouvindo? E o Chance usou a dupla por 21 dias após o evento índice de entrada no estudo. Lembrando aqui a escala de ABCD2, que a gente pode aplicar nesses pacientes com AIT, tá? Então, era considerado AIT de alto risco maior ou igual a 4 pontos, tá? Esse foi o resultado do estudo, né? Um estudo bastante favorável à recorrência de AVC no braço tratado com dupla antiagregação, tá? Aspirina e clopidogrel. Em relação à aspirina, realmente esse estudo foi um marco, ele mudou o tratamento, pelo menos desse subgrupo de pacientes com AVC e AIT, tá? Então, a partir dessa publicação, mesmo sem ainda estar em guidelines, recomendações, a gente começou a usar com mais frequência nessa subpopulação a dupla antiagregação. Aqui, uma análise de subgrupos, quais seriam os subgrupos que mais se beneficiariam com a dupla antiagregação, e quase todos os subgrupos eles se beneficiam. Vejam que é uma terapia realmente bastante potente, tá? Aqui é uma subanálise do Chance, publicada em 2015, mostrando desfechos de 1 ano. Então, vejam que não há o benefício da dupla antiagregação, ele se mantém ao longo de 1 ano, então com um hazard ratio ainda melhor e um P mais significativo, tá bom? Então, em pacientes com AIT ou AVC, o benefício, ele se mantém, persiste depois de 1 ano de seguimento desses pacientes, porque o estudo ele avaliou apenas 90 dias e foi publicado inicialmente em 90 dias, tá? Existiram outras subanálises do Chance publicadas, e aí os autores pegaram o banco de dados do estudo e avaliaram pacientes com aterosclerose extracraniana, intracraniana, e esse benefício era ainda maior nessa subpopulação aterosclerótica, tá? Então, não vou entrar aqui em maiores detalhes, tá? E depois o Chance, né? Os mesmos autores que fizeram aquela primeira meta-análise em 2012 incluíram essa subpopulação do Chance naquela meta-análise de dupla antiagregação versus monoterapia, e aí o efeito é um pouco mais forte com a inclusão desses pacientes do Chance, né? Junto com aqueles outros estudos, né? Carisma, FASTER, MET, PROFES, etc. Então, vejam que a dupla antiagregação, ela fica um pouco mais afastada da linha do UMA aqui, mostrando que ela realmente é benéfica, desde que realizada naquele período mais limitado, de 90 dias ou 21 dias, dependendo do subgrupo de pacientes que a gente vai avaliar. Tá? Sabemos que a dupla antiagregação, ela implica em maior risco de eventos hemorrágicos, então, assim, em relação a sangramento, a meta-análise mostra que a estrela que toca a linha do UMA, então, tem um efeito de maior sangramento, mas ele não desfaz o efeito benéfico da terapia dupla antiplaquetária. Esse estudo foi um estudo bastante importante, porque ele avaliou uma subpopulação que até hoje a gente fica um pouco amarrado no que fazer. O que fazer com os pacientes com AVC, que são aqueles de etiologia lacunar. E ele avaliou esses pacientes com doença lacunar, comparando aspirina versus aspirina e clopidogrel,
ou mudança do antiagregante quando havia alguma recorrência, e essas ações, ou colocar a dupla antiagregação, ou trocar o antiagregante por um outro diferente, não teve modificação no desfecho ou recorrência do AVC. Tá? Então, esse estudo é bastante importante, ele foi negativo, mas publicar um resultado negativo, assim, importante para a gente entender que aquela outra pergunta que a gente costuma ouvir, né? Adianta o paciente estar tomando aspirina e você troca para um outro antiagregante porque ele recorreu? O SPS-3 respondeu que não adianta. O que fazer, então, com esses pacientes? É só aspirina? Talvez a gente tenha que fazer um conjunto, um combo de coisas para tentar reduzir a recorrência do AVC nessa população. Tá? Então, aqui, uma revisão sistemática, uma meta-análise do uso da antiplaquetário na prevenção com doença vascular de uma forma geral, saindo um pouco mais da prevenção secundária, e aqui estudos com pacientes assintomáticos, né, pegando apenas aqueles pacientes que eram assintomáticos, e vejam que na prevenção secundária de AVC, não houve diferença em relação à monoterapia e dupla antiagregação na contagem do AVC total, mas quando você conta essa coorte desses pacientes em relação especificamente ao subgrupo isquêmico, você tem uma grande diferença favorecendo a dupla antiagregação plaquetária. Aqui, possivelmente, porque a dupla antiagregação ele causa evento hemorrágico, e entre esses eventos hemorrágicos, o AVC hemorrágico. Tá? E aí, posteriormente, em 2016, vieram estudos com as moléculas novas, né? Então, esse foi o primeiro estudo envolvendo a comparação aqui, cabeça com cabeça, aspirina versus ticagrelor, que quando foi publicado o seu desenho e o início do recrutamento... Vocês estão me ouvindo? Mara, a gente vai entrar. Ai, peraí. Tá aqui. Ai, tem vários, ó. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, doutor. Tá ótimo. Então, vou voltar aqui, tá? Então, esse foi o primeiro estudo com a molécula nova. Ai, tem mais gente aqui. Peraí. Então, o Sócrates, quando ele foi desenhado e foi publicado o seu desenho, se esperar, a expectativa foi muito grande. É um estudo financiado pela indústria, né? A indústria, a empresa que fabrica o ticagrelor, e vejam só, um estudo que vai comparar ticagrelor, que é uma droga mais nova que a aspirina, uma droga que é mais potente que a aspirina, versus a aspirina, era praticamente uma marmelada. A gente achava que esse estudo ia ser positivo no minuto zero, né? Que seria muito fácil, tá? Então, nosso centro, a Unisfes, participamos também desse estudo, tá? Foram incluídos quase 13.200 pacientes com AVC leve ou AIT de alto risco, tá? E não cardioembólico, obviamente, né? Então, comparando-se pacientes com ticagrelor numa dose de ataque e depois 90 de 12 em 12, a dose habitual, por 90 dias, versus aspirina, tá? E vejam que foi um estudo, assim, bastante grande, incluindo pacientes de quase todos os continentes, então Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul, participamos aqui desse estudo, embora em menor quantidade, tá? E esse estudo, ele foi negativo. Se você avaliar as curvas, não houve diferença significativa, foi limítrofe realmente. O endpoint primário era um endpoint combinado, AVC, infarto ou morte. No endpoint AVC,
ele teve um P de 0,04 em favor do ticagrelor, mas, em geral, a conclusão do estudo foi essa. Pacientes com AVC ou AIT de alto risco não cardioembólico, na fase aguda, o ticagrelor não foi superior à aspirina. Realmente foi um banho de água fria para o ticagrelor. Ele esperava que esse estudo viesse positivo, tá? Subanálises dele, especificamente na população com aterosclerose confirmada, então, por exemplo, placas na carótida, placas intracranianas, aí sim, o ticagrelor, ele teve uma diferença significativa, então é importante pontuar essa subanálise com a população aterosclerótica confirmada por estudos não invasivos, tá? E foi positivo, então isso é um dado que a gente pode usar na nossa prática, tá? Nessa população, e posteriormente, com base nos resultados do estudo asiático, do chinês, do Chance, né, o Ocidente, então, avaliou o point, que era dupla antiagregação habitual, clopidogrel e aspirina versus aspirina numa população ocidental, um estudo, assim, bastante positivo. Esse estudo, entretanto, ele foi suspenso por causa das taxas de eventos hemorrágicos no grupo tratado com dupla antiagregação, tá? Os pacientes de vários continentes aqui, pontuando e reafirmando que foi um estudo que mostrou que o Chance, resultados do Chance se mostraram positivos também na população ocidental, tá? Então, foram positivos num período de 90 dias, a dupla antiagregação, tá? E o Thales, finalmente, avaliando também um grande número de pacientes, 11.016 pacientes, comparando aqui, então, a dupla combinação ticagrelor e aspirina versus aspirina, já que a comparação ticagrelor versus aspirina tinha sido negativa, tá? E o Thales, ele demonstrou esse resultado de uma pequena diferença, favorecendo o grupo tratado com ticagrelor e aspirina. Então, assim, a gente tem um corpo de evidência bastante grande, né, para o uso dessas novas moléculas de antiagregantes plaquetários na nossa terapia. Aqui a conclusão do Thales, né, em pacientes com AVC leve ou AIT de alto risco, a combinação ticagrelor e aspirina teve uma menor taxa de AVC ou morte, um desfecho combinado, do que os pacientes tratados com monoterapia com aspirina, tá? Entretanto, sabendo que a taxa de sangramento foi maior no grupo tratado com dupla antiagregação, tá? E é por isso que todos esses estudos publicados antes do ano de 2020, então eles puderam ser adicionados, incorporados nas diretrizes americanas. Então essa diretriz, ela já coloca esses resultados desses estudos todos que a gente comentou com vocês. Então aqui, recomendações de antitrombóticos, vejamos, para pacientes com AVCI não cardioembólico ou AIT, a terapia antiplaquetária é indicada, tá? E nas doses de 50 a 325, então, quando vocês perguntam para a doutora Gisele lá no ambulatório, qual é a dose de aspirina que eu deixo? Porque tem serviço que gosta de deixar 100, tem serviço que deixa 200, tem serviço que ainda usa 325, 300 miligramas, que é o que a gente tem aqui no Brasil. Então, a Gisele responde, fica a seu gosto, de 50 a 325, realmente é a dose que é recomendada na literatura. Clopidogrel 75 miligramas, tá? Ou aquela combinação que a gente não tem aqui no Brasil, que é a aspirina de piridamol, tá? Em pacientes com aquele subgrupo, que foi o subgrupo bastante estudado no Chance, no Point, no Thales, né? Então, o não cardioembólico leve ou AIT de alto risco, a dupla antiagregação deve ser iniciada precocemente na fase hiperaguda, tá? E continuada de 21 a 90 dias, seguida por monoterapia, tá? Por causa dos riscos de hemorragia. Isso tudo, nível 1, evidência A, tá? Então, mais de 2 estudos clínicos randomizados controlados. Tá? E aqui, por causa daqueles resultados de ticagrelor, que é o estudo Point, né? O estudo Thales, desculpa. Para esses pacientes também desse subgrupo, com AVC leve, AIT de alto risco,
doença arteriosclerótica extracraniana, intracraniana, aqui, o resultado da subanálise do Sócrates, a dupla antiagregação com ticagrelor e aspirina por 30 dias pode ser utilizada, tá? Aqui o nível de evidência 2B, tá? E você pode, pacientes que já usam aspirina na época do AVC ou AIT, a eficácia de aumentar a dose de aspirina ou trocar não está bem estabelecida. Isso aqui vem a incorporação dos resultados do estudo SPS-3, tá? Lembrando que, para esses pacientes com AVC não cardioembólico ou AIT, você continuar dupla antiagregação por mais de 90 dias causa um maior risco de hemorragia, e aqui não há nenhuma dúvida, é classe 3, harm, é pior do que você dar os outros tipos de terapia, tá? É interessante, esse gráfico é um algoritmo sugerido pela diretriz americana para o uso de antiplaquetário em AVCI não cardioembólico e AIT. Então, vejam, você tem um paciente com AVCI não cardioembólico ou AIT, tá? Se é um AVC isquêmico precoce, você avalia qual é a gravidade desse AVC, um AVC leve, que se considera menor ou igual a 3 na escala do NIH, então você dá por 90 dias a dupla antiagregação plaquetária, aqui um nível com a classe 1 de evidência, e depois de 90 dias você deixa uma monoterapia, que você escolhe junto com o paciente, se você deixa um ou se você deixa outro. Se não é na fase precoce do AVC, você deixa uma monoterapia, tá? E se for um AIT, você considera aquele de alto risco, você deixa a dupla antiagregação por 90 dias e depois uma monoterapia, tá? Aqui, só para lembrar para vocês, a evidência que veio com os estudos da cardiologia, e aqui especificamente o estudo COMPASS, que é uma nova forma de tratar o paciente com aterosclerose e doença sistêmica aterosclerótica, aqui só para relembrar para vocês que o COMPASS avaliou a rivaroxabana, né, na dose de 2,5 miligramas, 2 vezes ao dia, junto com aspirina, e uma dose maior de rivaroxabana, foi um estudo que teve 3 braços, tá? E ele foi positivo em relação à dose menor de rivaroxabana, 2,5 miligramas de 12 em 12 horas, junto com aspirina. Então, aqui os 3 braços do estudo COMPASS, mostrando que esse braço aqui, ele foi bastante positivo. E foi um estudo muito grande, com mais de 20 mil pacientes. Houve uma redução de risco, só para vocês verem, de AVC total e AVC isquêmico, de quase 50% quando você considerava AVC isquêmico. Então, assim, uma terapia que se demonstrou, pelo menos esse estudo, que não foi um estudo focado em AVC, mas para avaliar a população aterosclerótica, um estudo bastante importante, tá? Então, esses pacientes com doença átero estável, fora da fase aguda, tratados com aspirina e essa dose baixa da riva, tiveram melhores desfechos em todos os subtipos de desfecho, tá? E lembrar para vocês que nos pacientes, nessa subpopulação dos pacientes que precisam de terapia tripla ou terapia dupla, especificamente no contexto de necessidade de stent coronariano, de angioplastia stent coronariano, o estudo Augustus, em 2019, ele demonstrou uma eficácia e segurança do uso da apixabana junto com clopidogrel para esses pacientes. Então, só para lembrar para vocês que nessa subpopulação, nos pacientes que têm, por exemplo, fibrilação atrial e doença coronariana com necessidade de angioplastia, a recomendação hoje, com base no estudo Augustus, é o uso de clopidogrel e não aspirina, junto com o DOAC apixabana, tá? E aqui uma linha do tempo, só para mostrar para vocês, né, antes disso, o CAST e o ST, depois vieram os estudos da cardiologia, estudos comparando dupla antiagregação e monoterapia, PROFES, CARISMA, MET, depois os estudos com dupla antiagregação em AVC isquêmico, especificamente o CHANCE, o SPS2, aquele com doença lacunar, tá? Estudos da cardiologia, o COMPASS em 2017, o nosso Sócrates, do ticagrelor versus aspirina, o POINT e o TALIS, que foram os estudos análogos do CHANCE no Ocidente, o Augustus, tá?
E essa linha continua, né, gente? Então, toda vez que eu vou colocar esse gráfico, eu tenho que subir aqui a linha e aumentar essa linha e colocar mais estudos aqui. A gente vai ter agora, provavelmente, o axiomático, e vai entrar nessa onda aqui. Então, resumindo, monoterapia antiplaquetária no AVC isquêmico, em AVC hemisférico, em AVC grande, extenso, enquanto o paciente ainda está investigando com estudo de vasos normais, em doença lacunar, você deve liberar esse paciente com monoterapia, pelo menos para a fase crônica. Em doença aterosclerótica de grandes artérias, a médio e longo prazo, lembrando que sempre esses pacientes têm que manter-se com monoterapia. Em AVCI não cardioembólico por outras causas, como, por exemplo, doença forame oval patente, dissecção arterial, AVC criptogênico, ESOS, eu não comentei aqui do RESPECT, do CVT, tá? E a dupla antiagregação, sem dúvida, no AIT de alto risco, ABCD2 maior ou igual a 4, fase aguda, no AVCI leve, não cardioembólico, na fase aguda, tá? 21 a 90 dias. No AVCI aterosclerótico por estenose intracraniana, doença aterosclerótica intracraniana por 90 dias. E no AVCI por aterosclerose carotídea cervical sintomática, pelo menos até a sua revascularização. Se for revascularização com angioplastia estente, aí se deixa pelo menos 3 a 6 meses de dupla antiagregação e nunca deixar antiagregação dupla a longo prazo, porque vocês viram nos estudos que ela é deletéria e guideline, pelo menos o americano, é harm, né? Classe 3, vermelho. É isso, gente. Alguém quer comentar? Eu tenho uma dúvida, doutora. Oi, Cris. A dúvida é o seguinte, com AVC... Oi? A dúvida é o seguinte, o paciente estava em uso de Xarelto, 20 miligramas, segundo informações tomando corretamente. Por qual motivo? Por qual motivo ele tinha tido um infarto previamente? Tá, porque aí ele tá anticoagulado, né? Pois é. Estava em uso de Xarelto, rosuvastatina e chegou com AVC em região septal. Assim, minha dúvida é o seguinte, aí na avaliação foi feito um eletrocardiograma e viu que ele tem AFA. Aí minha dúvida é o seguinte, ele teve um novo evento em uso de Xarelto. Aí a pergunta é aquela questão de tira o Xarelto, qual a medicação que ele vai receber agora em alta? Aí você está fazendo uma pergunta sobre um outro tipo de paciente, que é o paciente com AVC cardioembólico, né? Você comentou aí o exemplo de um paciente com AVC, ele teve um AVC mesmo, isquêmico, é isso? Isquêmico, exatamente. Isquêmico. Então, se você fala que o eletro veio com fibrilação atrial, e se ele já estava usando rivaroxabana, provavelmente ele tinha alguma coisa para o médico dele pensar que ele precisava de rivaroxabana. Aqui é um outro tipo de paciente. É o AVC cardioembólico que recorre usando um anticoagulante oral, de ação direta, tá? Aqui o recado não existe nenhum medicamento perfeito, então os anticoagulantes de ação direta, eles têm uma eficácia, e a eficácia é parecida com a eficácia da varfarina, que é uma eficácia em torno de 60%, 70%, né? Tem pequenas diferenças de eficácia, né? Aí é a aula de anticoagulação. Então, se um paciente com cardioembólico, etiologia cardioembólica, está usando corretamente o anticoagulante direto, de ação direta, está tomando corretamente, e ele recorre, você deve trocar? Possivelmente sim. Investigar se houve uma aderência correta, investigar se foi tomado da forma correta, e aqui a rivaroxabana, a gente tem que ter cuidado com o uso sempre tomando junto com os alimentos, né, que é o único que exige essa tomada junto com o alimento, tá? E normalmente se troca o anticoagulante. Eu não sei se os colegas têm algum outro comentário a fazer em relação a esse caso.
Apesar de ter saído trabalho recente falando que a mudança não teve nenhum benefício, né? Então isso ainda é algo que a gente precisa de mais evidência para orientar com calma, né? Entendi. Eu costumo trocar. Mas assim, Cris, a aula foi de uma coisa e você perguntou de outra, né? Por isso que a Mara Não, tudo contextualizar. bem. Não, é só para comentar que a aula foi sobre. A gente não falou sobre essa população, a gente falou sobre o AVCI não cardioembólico usando o antiplaquetário, tá? Então, essa é uma outra, uma outra discussão, né? Trocar ou não trocar. Na minha prática, eu troco, tá? Principalmente considerando que entre os DOACs, possivelmente a rivaroxabana, na minha experiência, é o que tem, a gente vê mais recorrência. Possivelmente porque é o DOC mais utilizado. Em relação a todos os DOCs, ele é o mais utilizado, né? O mais difundido, foi o primeiro que apareceu, o mais utilizado pela cardiologia, etc. Tá? Mas se você considerar as características farmacológicas, é um DOC de uso uma vez ao dia, tem aquela questão que é ainda duvidosa sobre meia-vida, por que não se usa 2 vezes, etc. e tal. Mas é uma outra questão. Tá, tudo bem. É só que eu fiquei realmente em dúvida. Não, sem problema, tá bom? A outra dúvida é exatamente a pergunta que a senhora levantou, e com relação ao paciente com AIT, se faz aqueles 300 miligramas de ataque. De ataque, exatamente, com clopidogrel. Então, os estudos randomizados usaram doses de ataque, tá? Mas, na prática, isso é muito variável. Eu não costumo fazer ataque, eu não sei os outros colegas aqui na reunião, se eles costumam fazer ataque. Mas a gente tem que saber que nos estudos clínicos controlados, por exemplo, o Chance fez ataque, tá? Então, isso é de serviço para serviço, tá? Não é errado fazer ataque. Do clopidogrel. Entendi. Mas os estudos mostraram que se fizer esse ataque, existe algum benefício ou malefício? Não teve comparação fazendo ataque ou sem fazer ataque, tá? Entendi. Os estudos foram feitos com a dose de ataque. Entendi. Obrigada. Marita, excelente. Na verdade, né, assim, o certo, o mais correto, se você quiser reproduzir o que os estudos fizeram, é fazer ataque, né? Entre 300 e 600. Normalmente, quando sai em diretriz, né, Gisele? Quando sai em diretriz, se você observar, o que sai na diretriz é exatamente o critério de inclusão do estudo. Se vocês observarem, é isso. Né? Então, se você for reproduzir o que está no estudo, você faz exatamente como está no estudo. Então, não é errado fazer ataque, tá? É que a gente não está acostumado mesmo. Né? Mas se você olhar, os cardiologistas fazem ataque. Eu faço também, eu faço ataque. A não ser um paciente que acho que é de muito alto risco, acho que vale a pena fazer. Tá bom. E aí, Marita, acho que realmente, assim, a próxima, o quadradinho na tua linha do tempo, de fato, vai ser os inibidores de fator 11, né? A gente teve o Axiomatic, né? O Axiomatic é aí, né? Do Axiomatic, né? Então, assim, sobre a super liderança aqui na escola da Marcela e da Nayara, né? Então, foram, assim, guerreiras na inclusão dos pacientes, né? Então, inibidor de fator 11, existe um inibidor de fator 11 da Bristol, que é o que a gente testou no Axiomatic, que vai ser apresentado agora no European Stroke Conference, e uma outra medicação que chama Asundexian, que também é um inibidor de fator 11, né, que é da Bayer, que os dois estão virando para fase 3, né, então, quem sabe aí a gente não vai entrar numa era de medicações mais potentes e que realmente geram menos risco de sangramento, né, todo o entendimento dos inibidores de fator 11, né, vem da hemofilia C, né, que os pacientes eles têm um risco baixo de trombose, né, quase zero, e não tem o risco aumentado de sangramento da hemofilia A e da hemofilia B, né, então a deficiência de fator 11, a doença, a deficiência de fator 11 tem essa característica interessante, e daí por isso que se começou a procurar inibitores de fator 11, né, pensando, né, numa via, né, que os pacientes tivessem menos eventos ou não tivessem eventos trombóticos com baixo risco hemorrágico. Então, eu acho que essa vai ser
a nova linha do tempo aí das tuas plaquinhas dessa aula de antiplaquetagem. Dos estudos, Esperemos. Né? É, isso aí. Eu acho que vai ser agora esse congresso. Eu vi que ia ser anunciado o resultado do Axiomatic, né? Vai ser apresentado no ESC, European, a Cardiology Conference, agora agosto desse ano. Vamos ver. É isso aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Doutora, bom dia. Queria fazer uma pergunta. Oi, Obrigado pela Rafa. aula. Eu já fiz essa pergunta mais ou menos para a doutora Gisele, mas queria só esclarecer um pouco, aproveitando a aula, que nos casos do AVC minor ou AIT de alto risco, que se recomenda pela diretriz americana, esse período aí de 21 a 90 dias, que na prática a gente vê que tem um maior risco de sangramento, a gente acaba fazendo para quem tem estenose intracraniana, né? Apesar de o estudo Chance ter feito realmente pelos 90 dias e ainda ter isso na diretriz. Como que a gente fica na prática, assim? A gente acaba fazendo só para quem tem essa estenose, às vezes nos casos de dissecção faz também, mas como que fica, assim, essa parte? Não entendi a tua pergunta. A dupla que a gente faz para todo mundo até 90 dias? Ou só para quem tem estenose intracraniana? O que o Rafa está perguntando é essa faixa entre 3 semanas e 3 meses, para alguns casos que não é tão claro na literatura. Na verdade, a diferença é para quem a gente faz 21 dias, para quem a gente faz 90 dias, é isso? Isso, exatamente, doutora. Que na prática eu vejo que a gente faz muito para quem tem estenose intracraniana até 90 dias, né? Mas que eu não achei que ficou tão claro na diretriz isso, que dá a entender que ele indica para todo mundo, assim, né? Até os 90 dias. Na diretriz ele coloca de 21 a 90 dias. Para a doença aterosclerótica intracraniana, a replicação é a replicação do estudo de aterosclerose intracraniana, que foi o SEMPRES, 90 dias, tá? Agora, para AIT e AVC de alto risco, AIT leve, AVC leve e AIT de alto risco, teve estudo com 21 dias e estudo com 90 dias. Então, eu acabo fazendo entre 21 e 90 dias. Às vezes eu deixo 30 dias, se tem um risco maior, eu deixo mais 90 dias, se tem um risco de sangramento maior, paciente muito idoso, outras questões, eu deixo menos tempo, mas é entre 21 e 90 dias. Tá bom, perfeito, doutora. Obrigado. E a atro intracraniana, estenose intracraniana, eu sempre deixo 90 dias. E tem até paciente que a gente deixa um pouco mais. Mas você vê que na diretriz eles são bem categóricos. Acima de 90 dias é classe 3, né? Vermelho, harm, né? É deletério, tá? Então, assim, você deixar uma dupla antiagregação mais de 90 dias é exceção da exceção, tá, gente? Não é o habitual, tá bom? Análise, né, Marita, do point de chance, agora nem lembro mais quem apresentou, se foi a Cristel que apresentou uma subanálise, assim, de um fellowship há 2 anos atrás, mostrando que talvez o sweet spot no paciente de alto risco seja até 14 dias só, até discuti isso com o Rafa quando ele me perguntou. Então, quando o paciente é de altíssimo risco, né, cheio de microbioma... Para sangramento, né? Para sangramento, exatamente. Então, talvez 14 dias seja suficiente. Tá. O que mais? É bem difícil, né? É um tema muito cheio de coisas. Doutora, muito obrigada. Oi, Marina. A aula, nossa, Mara, é a melhor aula de todas. Aproveite. Nossa, eu achei muito completa a aula, muito obrigada mesmo por toda essa revisão, organizou bastante coisa na nossa cabeça, assim, e eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é em relação à troca do antiagregante, que você citou o estudo SPS3, né, que é para AVC lacunar. Eu queria saber se tem algum estudo focado em AVC de etiologia aterosclerótica, fazendo essa troca, se houve algum benefício nessa população de doença aterosclerótica. Não tem especificamente analisando a troca. O único que analisou essa troca foi o SPS3. Só que a gente tem novos estudos com novas moléculas. Então, os estudos com ticagrelor nos dão bastante embasamento para a gente poder fazer essa troca. Na minha opinião, é o que a gente consegue extrapolar dos estudos. Os estudos não avaliaram especificamente, vamos trocar aspirina por ticagrelor. Mas os estudos mostram
que o ticagrelor parece ser melhor mesmo em paciente em população átero. Então, é uma nova droga, nova, não é nova, né, gente? É uma droga que a gente tem disponível para fazer essa troca se houver necessidade, sabendo que não foi um estudo controlado especificamente para avaliar isso. Vamos trocar aspirina por ticagrelor, ou vamos trocar clopidogrel por ticagrelor, entendeu? Mas a gente tem embasamento para usar ticagrelor, tá? É que realmente, no nosso meio, principalmente no serviço público, a questão de custo é primordial, até mesmo na saúde suplementar, em pacientes de convênio. Eles brigam, porque o ticagrelor é caro, tá? Mas, assim, a gente tem embasamento para fazer uso mais dessa molécula, que é o ticagrelor, tá? Pelo menos em AVC, tá bom? Eu acho que é uma a subanálise do Sócrates foi bastante positiva em aterosclerose no mesmo lado do AVC, então o ticagrelor foi bem superior. Possivelmente o estudo basal, pivotal, o Sócrates inicial, deve ter sido negativo, porque ele misturou um monte de paciente, não áquero com áquero, né? Então, assim, quando eles separaram os pacientes com áquero, foi bem superior o ticagrelor, tá? E o point agora, comparando, também foi superior. Então, o ticagrelor, eu acho que é uma coisa que a gente tem que usar mais, né? Maravilha, doutora. E a outra pergunta, que é uma coisa que sempre me dá dúvida, assim, que eu não sei se vai fugir um pouco do escopo aí da aula, mas em casos de dissecção arterial cervical, né? Eu queria, assim, ter uma ideia do que a gente teve, dos estudos, últimos estudos e tudo mais. Qual a opinião de vocês, assim, em relação a quando deixar a antiagregação simples, a dupla, ou quando parte direto para anticoagulação, né? Então, não é objeto da aula especificamente, mas a gente tem que saber que nesse subgrupo de pacientes, há evidência de você usar a antiagregação, tanto monoterapia quanto dupla terapia. Que são os resultados do estudo CADIS, né? Só que o estudo CADIS foi um estudo que colocou ele usou vários tipos de tratamento, né? O anticoagulante, a monoterapia com AS, a dupla antiagregação, porque foi muito variável. Então, no final das contas, ele não determinou quem vai tomar o quê, né? Foi uma decisão individual com base no julgamento clínico do investigador que colocou o paciente lá com a dissecção. De uma forma geral, eu acho que você tem que levar em consideração se teve ou não AVC, se tem ou não estenose, se teve muita embolia distal, por exemplo, a dissecção está embolizando muito, se teve muita lesão isquêmica na ressonância, tá? E aí, eu uso a minha decisão clínica baseada nisso. Se tem muita lesão isquêmica distal, que foi embolia do local da dissecção, eu tendo a deixar a anticoagulação. Se é uma dissecção, por exemplo, isolada, sem AVC, é mais seguro, é mais tranquilo você deixar só antiagregante, entendeu? Então, assim, não há evidência de estudo controlado na literatura em relação a isso. O CADIS, ele tem muitas críticas, né? Não teve um número grande de pacientes e teve esses braços diferentes de tratamento. Então, essa sua pergunta é uma pergunta de várias pessoas. Quando fazer o quê? Eu vejo que também acaba sendo muito do julgamento clínico e parece que cada escola, cada pessoa tem aí uma opinião. Exato, é bem difícil, né? Então, tem gente que deixa um antiagregante tranquilamente, tem gente que prefere, eu vou deixar a dupla antiagregação, e tem gente que é mais conservador, eu vou deixar anticoagulação por um tempo e depois eu reavalio, mas vai muito do julgamento clínico do neurologista ali na fase aguda. Perfeito. Obrigada, doutora. Tudo bem, Arabelle. Parabéns pela aula. Oi, Vinícius. Brilhante. Tem uma dúvida que, na verdade, eu acho que eu já perguntei em uma outra aula, né? Mas a dúvida é recorrente, né? Sobre o porquê que a gente não tem estudos ocidentais do cilostazol, né? Considerando que já tem alguns estudos do CSPS2 bem positivo, né? Em até 180 dias, com recondução de recorrência de AVC, e que não foi transposto para a população ocidental. Primeiro, perguntar a experiência, acho que a gente não tem, né, mesmo, né, e segundo, o porquê que talvez a gente não tenha essa transposição, que nem teve, por exemplo, do Point, do Chance, né, pro Point para a população ocidental.
Eu acho, viu, Vinícius, precisa ter um financiamento governamental, né? Então, assim, não vai ter, existe financiamento da indústria, né, para esses novos antiplaquetários. Você vê especificamente o ticagrelor, o Thales é financiamento da indústria. Eu acho que o cilostazol, para você ter uma evidência ocidental, precisa ser um estudo clínico financiado por a agência de fomento governamental para tentar demonstrar a sua efetividade. É uma droga, na minha experiência, eu costumo usar principalmente em doença aterosclerótica intracraniana, quando você não tem mais a possibilidade de deixar dupla antiagregação, é mais arriscado por causa do sangramento, de você, por exemplo, deixar dupla com clopidogrel e aspirina, e eu tenho utilizado em alguns pacientes de átero intracraniana a longo prazo, que ele parece ter um perfil de segurança um pouco melhor do que se você deixar com dupla com clopidogrel a longo prazo, tá? É a experiência que eu tenho. Tá eu tendo a usar da mesma maneira, era até uma dúvida se usava da mesma maneira. E algo interessante, né, que os trabalhos CPS-12 até mencionam que o cilostazol é o antitrobótico mais utilizado da população asiática, né? E mesmo assim a gente não tem essa, não sei se não há interesse ou se não há verbo, se não sei exatamente o porquê que não é feita essa transposição para a população ocidental, né? É isso aí. Alguém mais quer falar? Oi, doutora. Tudo bom? É Rony que tá falando? Oi, Rony. E aí? Como é que a senhora tá? Tudo bom? Conte aí. Se o Axiomatic der certo, a culpa é do Rony, porque o Rony acho que foi que pegou mais pacientes do Axiomatic. Então, doutora, a minha dúvida é em relação à prática clínica da senhora, se a senhora acabou usando em qual perfil de pacientes aí aquela dose vascular do Compass, da rivaroxabana com a AS, porque foi um estudo super positivo, obviamente que ele não avaliou em específico os pacientes que tinham AVC, mas aí uma redução aí comparado a rivaroxabana com a AS de menos de quase 50%, e assim, na prática eu vejo que nós neurologistas a gente usa muito pouco, né, assim, ainda. Então, assim, qual o caso que a senhora tem usado, se usa muito ou não? Queria saber a experiência da senhora e dos outros. Eu posso falar a minha, eu uso pouco, tá? Poucos pacientes, assim, conto nos dedos da mão aqui, tá? De uma mão. Eu acho que tinha a questão primeiro da disponibilidade dessa formulação, né? Então, agora que a gente está tendo essa formulação, porque até então a gente nem tinha, né, a dose de 2,5, tá? Então, agora que está começando a ter mais, eu acho que esse é um ponto, né, a disponibilidade da formulação da rivaroxabana nessa dose menor. E o segundo ponto, eu não sei se custo, mas assim, eu acho que é uma população mais de átero crônico, né? Átero crônico, não fase aguda, entendeu? Eu não sei a experiência dos demais. Entendi, doutora. É porque fase aguda foi um critério de exclusão, né, Marisa? No Compass, então não podia ter sido... outro tipo de paciente, né? É paciente fase crônica, entendeu, Rony? Você não usar na fase aguda. Dias, isso, é paciente átero crônico, tá? Átero crônico. Eu também, Rony, tenho, assim, uma mão de pacientes usando. O que eu costumo olhar é o seguinte, o meu paciente que preenche critério para o Compass, eu geralmente discuto com o cardiologista e se ele estiver de acordo, eu sugiro a entrada, né? Mas como você mesmo falou, assim, não foi um estudo de pacientes com AVC, né? Por isso que eu acho que vale a discussão, se a indicação é cardiológica, se a indicação é vascular, de você dividir com um colega, e eu acho que a gente tem que usar mais. Eu acho que sim. Perfeito. Obrigado. E eu acho que a provocação boa, né, é que o Compass com 2,5 de 12 em 12 de rivaroxabana, eu acho que nos dá até mais segurança do que 20 uma vez ao dia, né, que é o que a Mara estava discutindo do rivaroxa. Claro que eu estou brincando, né, claro que não é comparado e nem estudado no mesmo contexto, mas eu acho que uma das hesitações nossas com esses resultados do rivaroxa em FA e AVC, apesar da gente ter evidência positiva, é sobre essa meia-vida e a maneira que a gente prescreve, né? Então, talvez o Compass nos ajude a flexibilizar a dose futura do rivaroxa, não sei, para 10 de 12 em 12, estou inventando aqui, como, por exemplo, às vezes a vascular usa 15 de 12 em 12, né, para TEP, depois reduz.
É só uma pergunta mais ampla, porque a Rivaroxa ficou muito famosa e simples pela posologia uma vez ao dia, mas é estranho por ser uma vez ao dia dessa maneira. Isso, o paciente fica descoberto uma parte do dia, né, assim, em relação à meia-vida da droga. A empresa fala que não fica descoberto, mas eu não entendo como é que tem uma meia-vida, sei lá, de 12 a 20, e só toma uma vez ao dia. Então é uma coisa assim, é difícil, né? É difícil. Tá? Muito obrigada, pessoal, pela disponibilidade de vocês aqui. Eu vou depois arrumar esse slide bonitinho e passar depois para vocês, e a gente sobe essa aula aqui gravada, tá bom? Eu posso fazer mais uma pergunta, doutor? Sim, pois não.